Olá, 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 graça e paz, amados de Deus. Estamos aí para mais um vídeo desta série sensacional, né? Teologia Pentecostal. Hoje a aula de número 43. Estamos há mais de um ano e pouco aí, mais de ano aí, não sei, talvez quase 2 anos fazendo esta série. Estamos nos baseando, né, na sistemática de Stan Horton da CPAD. A minha edição é a edição antiga, né? Existe uma nova edição com uma nova capa, na verdade. Não houve mudança em termos de conteúdo, mas apenas uma nova capa. E estamos juntos, seguindo aí. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento, né? Seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal se você não é inscrito aí no nosso canal. Ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Dá uma olhadinha depois aí na playlist. Sabe olhar? Sabe aí? Dá uma olhadinha na playlist, procurei saber. Temos outras séries também de vídeos também, como a série de vídeos sobre teologia paulina. Temos uma série de vídeos falando sobre teologia para iniciantes, mais de 80 aulas totalmente gratuitas para você. Temos aí 15 videoaulas, eu dando aula com quadro branco lá na igreja. Panorama do Novo Testamento, uma visão panorâmica dos 27 livros do Novo Testamento em 15 aulas, acerca dos 27 livros do Novo Testamento. E tem muita coisa aí, dá uma olhadinha aí, tenho certeza que você vai ser edificado e abençoado. E peço a você que dê seu like, faça seu comentário, compartilhe aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Perdão. Você pode estar ajudando a gente, né, engajando esse canal, compartilhando aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas também possam estar se inscrevendo no nosso canal, tá certo? E se você sente no coração, você que já está seguindo a gente aí, entende que esse conteúdo tem sido bênção para a sua vida, seu ministério, que você possa nos ajudar. Aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, né? A partir de R$5, né? R$5, a partir de 5, né? Pastor, posso com 10, posso com 15, enfim, se você pode ajudar o nosso canal, o nosso ministério, você pode se tornar esse patrono, né? Este patrocinador mensal, entrando lá na plataforma do Apoia-se. Fazendo isso, vamos colocar você lá no nosso grupo do WhatsApp da Família Point. Não é grupo para debates teológicos, nada disso. É grupo para a gente divulgar ali os lançamentos, as promoções, falarmos sobre livros especificamente, não para debate doutrinário, ok? Outra coisa, quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, o nosso intuito é começar a sortear livro de teologia mensalmente aí para os apoiadores, tá certo? Vamos lá, vamos falar um pouco hoje sobre os atributos morais de Deus. Eu creio que não vai dar para falar sobre tudo, mas pelo menos essa parte, né? O que seriam esses atributos morais de Deus? Alguns teólogos chamam de atributos comunicáveis. Por exemplo, vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Então, assim, Deus é fiel, sim, um dos atributos dele. O homem pode ser fiel também? Sim. Então, esse é um atributo comunicável. Aquilo que Deus é, o homem também pode, em certa medida, ser também. Por exemplo, Deus é bom. Um dos atributos de Deus, Deus é bom. O homem pode ser bom também? Sim. Né? Uma das virtudes do fruto do Espírito é a bondade. Então é isso que significa atributos morais ou atributos comunicáveis de Deus. Ok? Então vamos lá. Estou na página 74, se você tem acesso sistemático, pode acompanhar comigo. Os deuses das religiões do Oriente Próximo eram volúveis e caprichosos. A grande exceção era o Deus de Israel. Ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. A palavra hebraica, amen, verdadeiramente, né? Ela tem sentido também, né? Pode ser traduzida dessa forma, verdadeiramente. É derivada de uma das mais notáveis descrições do caráter de Deus, que reflete a sua certeza e fidedignidade. Aí cita aqui Isaías 25:1, que diz assim: Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Emunah, Haman, literalmente significa fidelidade e confiabilidade. Embora usemos a palavra amém para expressar nossa certeza quanto ao fato de Deus responder-nos às orações, a ocorrência na Bíblia de palavras que se baseiam em amém abrange uma gama ainda mais ampla de manifestações do poder e da fidelidade de Deus. Eu acho interessante essa palavra amém, que é uma palavra hebraica, que você vê ela também, você encontra ela também no Novo Testamento. Sabe aquele trecho que todas as vezes que você vê Jesus diz assim: em verdade vos digo. Sabe? Então, lá no original grego está assim: amém, amém.
É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, verdadeiramente eu vou te dizer, hein? Entende? Então, normalmente no nosso meio evangélico a gente aprendeu, né? Amém significa assim seja, você está concordando com uma oração, amém? Amém. Pode significar isso? Sim, mas tem outro significado. Significa assim seja, mas muito mais verdadeiramente. É uma espécie de declaração solene. É como se Jesus estivesse dizendo, ó, presta atenção que eu vou dizer agora, amém, amém. Em verdade, verdade vos digo. Isso é muito interessante, né? O servo de Abraão atribuiu sua procura bem-sucedida de uma noiva para o jovem Isaac, a natureza fiel de Deus, em Gênesis 24, 27. As palavras benignidade e verdade, emet e emuná, no hebraico, são apropriadamente extensões de um único conceito hebraico, que se juntam na descrição da natureza divina. O Senhor comprova a sua fidelidade ao cumprir as suas promessas. Aí cita aqui Deuteronômio 7, 9. Diz assim, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, um Deus fiel, que guarda conserto e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Josué, no fim de sua vida, declarou ao povo de Israel que o Senhor nunca lhe faltara, nem sequer uma única promessa, conforme Josué 23,14. O salmista confessou, abre aspas para o salmista, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, Salmo 89, verso 2. Deus se revela constante no seu desejo de ter comunhão conosco, de guiar e proteger-nos. Se lhe estivermos submissos, nem mesmo o pecado e a iniquidade terão poder sobre nossas vidas. Aí ele cita aqui, Lamentações 3, 22, 23, que você sabe de cor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Nosso Deus é fiel. Veja, a Bíblia diz que Deus permanece fiel, ainda que o homem seja infiel. Isso não significa, veja bem, isso não significa nesse texto, que está em Timóteo, não significa necessariamente que se o sujeito permanecer infiel até a sua morte, né, no pecado e rebelião contra Deus, que a fidelidade de Deus vai lhe conceder a vida eterna, a salvação, mesmo ele tendo morrido em rebeldia. Não é isso. O que esse texto quer dizer, que Deus permanece fiel, mesmo quando somos infiéis, é no contexto de que, ainda que você tropece, ainda que você erre, mas se você se arrepende, você reconhece o seu erro, você foi infiel, você tropeçou, Deus permanecerá sempre de braços abertos, no sentido de que você entenda que é necessário se voltar para Ele, se arrepender. Ele sempre estará de braços abertos, Ele sempre permanecerá fiel às suas promessas. Ou seja, de que se eu me volto para Ele, se eu me arrependo, dou meia volta, se existe a metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, de atitude, eu posso verdadeiramente desfrutar, experimentar desta fidelidade de Deus. E conforme nós falamos no início, o atributo de comunicável, o atributo moral de Deus, fidelidade, também o homem participa dele, no sentido que é possível que o homem seja fiel a Deus. Né? Você já ouviu falar de homens, mulheres, que ao se converterem, ao terem experiência de salvação com Cristo Jesus, viveram 20, 30, 40 anos fiéis ao Senhor Jesus e nunca se desviaram, nunca abandonaram o Mestre? Pois é, esse atributo foi comunicado, né? Foi exercido, foi experimentado por essas pessoas que se declaram fiéis. Né? E demais aqui, ó, pelo fato de Deus ser fiel, seria impossível pensar que Ele pudesse abandonar seus filhos quando estes estiveram passando por tentações ou provações, conforme diz 1 Coríntios 10, 13, abre aspas, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Isso aqui é o número 23, 19, né? Ele não fez a citação de 1 Coríntios 10, 13, não. Deus permanece estável quanto à sua natureza, ao passo que se mostra flexível nas suas ações. Né? A palavra de Deus é Deus imutável, Deus não muda em suas promessas, em seus pensamentos. Né? É um fato muito interessante a gente entender isso, essa flexibilidade, podemos usar a palavra misericórdia, né? Deus é um Deus de misericórdia. O indivíduo pode ter vivido 40, 50, 60, 70 anos da vida todinha no pecado, em rebelião contra Deus. Mas se nos últimos minutos, nos últimos segundos da sua vida, verdadeiramente, só Deus vai saber, né? Nós não temos condições de sondar o coração humano, né? Só Deus vai saber isso, vai definir isso, né? Às vezes
pessoas nos seus últimos minutos de vida, ela está ali se arrependendo, ela se volta para Deus verdadeiramente. Então imagina, que misericórdia, né? Como Deus é fiel. O cara viveu a vida toda longe de Deus, mas nos últimos minutos de vida, verdadeiramente tem um encontro com Cristo, assim como lá dentro da cruz. Né? Isso é interessante, porque fica comprovado que Deus é fiel. Fiel ao homem em si? Não necessariamente, mas fiel à sua palavra, cara. Entendeu? Fiel à sua palavra. E quando ele é fiel à sua palavra, ele cumpre, porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, ele nos resgata, ele nos redime. Né? Ele diz mais aqui, quando Deus faz uma aliança com alguém, a sua promessa é um selo e garantia suficiente da sua imutável natureza e propósitos. Abre aspas aqui para Hebreus 6,17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Ou seja, a ideia de que Deus é fiel, né, às suas promessas. Né? Deus jamais muda seus propósitos, pois se o fizeste, certamente estaria contradizendo o seu próprio caráter. Se Deus violar a sua promessa, se Deus mudar a sua forma de lidar, né, com sua própria palavra, ele estaria violando o seu próprio caráter. Que coisa, né? Ou seja, a ideia de que Deus, ele honra a sua própria palavra, ele não volta atrás, ele não muda. Né? Exemplo, ou seja, todos nós sabemos que para herdarmos a vida eterna, só por intermédio de Jesus. Isso é um fato já há 2000 anos, né? Há 2000 anos vivemos uma nova aliança e todo mundo sabe que só há salvação em Cristo Jesus. Pois é, Deus não vai mudar isso. Ainda que algum maluco, algum imbecil, né? Alguma pessoa, um demente aí, espiritualmente falando, herege, comece a falar algo diferente, ao contrário disso, dizendo que já estamos vivendo uma outra aliança, que agora existe uma outra aliança somente com outros métodos, através de um outro nome é possível ser salvo, né? Somente se esses indivíduos disserem isso, né? Então seria mentira. Então o Senhor, ele não muda, ele é imutável. Ele estabeleceu que só somos salvos através de Cristo, através da aliança com o Filho de Deus. Isso não muda, não tem. O cânon fechou, as escrituras sagradas definiram isso, o Senhor próprio Deus definiu isso, decretou, vou usar o termo que os reformados gostam muito de usar, decreto. Deus decretou isso. Só há um meio de isso, dá uma mensagem, ela está aqui, cara. Os decretos de Deus. O que Deus decretou que não pode ser mudado? 5 coisas que Deus decretou. Eu coloco uma mensagem dessa rapidinho, os irmãos reformados vão querer assistir para saber o que o pastor Anderson Arminiano está falando sobre isso. Vai chamar a atenção de muita gente. Pois é, Deus decretou. Decretos de Deus. Vou até escrever aqui, ó. Decretos, 5 decretos de Deus. É tema de mensagem. Está aqui. Tá vendo? Então, o Senhor determinou, só por intermédio de Jesus, uma aliança com o Filho de Deus que você é salvo. Não existe, ainda que algum doido possa dizer o contrário, não existe outro meio, certo? Ou seja, ele não viola a sua aliança, ele é fiel, esse é o tema, né? Fiel à sua palavra. Paulo faz um contraste entre a natureza humana e a divina, quando escreve sobre a glória que se segue após o sofrimento de Cristo. Ele vai dizer, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. É o versículo que eu estava citando aqui, né? De cabeça, 2 Timóteo 2,13. A fidedignidade de Deus é absoluta por causa daquilo que ele é, fiel e verdadeiro. Ele cita aqui inúmeros versículos, fiel e verdadeiro, ou seja, em Deus não há nenhum tipo de resquício de falsidade ou de mentira, ok? Toda a verdade está no Senhor. O mundo secular vai dizer, né, que existem várias verdades, ou que a verdade é relativa. Não. Só Deus é fiel, só Deus é verdadeiro. E, aliás, vamos entrar agora nesse atributo. Verdadeiro, um dos atributos de Deus. Deus é verdadeiro. Esse atributo é comunicável ao homem? O homem pode ser verdadeiro? Sim. Certo? Aí ele cita aqui, Números 23:19. Deus não é homem para que minta. A veracidade de Deus forma um contraste com a desonestidade do ser humano. Deus é perfeitamente fiel às suas promessas e aos seus mandamentos.
Sua integridade moral é a sua característica pessoal e permanente. Integridade moral, gostei dessa expressão. Deus é verdadeiro, totalmente íntegro, certo? E assim também deve ser o cristão, assim também deve ser o homem. Textos que você conhece, como este de Jesus dizendo que a nossa palavra deve ser sim, sim, ou não, não, sim, sim ou não, porque o que ultrapassar disso, disse Jesus, né, procede do maligno. Então qualquer historinha, né, qualquer tentativa de você enrolar os outros é errado, isso é pecado. Nós devemos ser verdadeiros. A veracidade estável e permanente do Senhor é o meio através do qual somos santificados, porque a verdade proclamada tornou-se a verdade encarnada. Ali cita aqui João 17:17. Santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Ou seja, Cristo se identifica como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai dizer também, no próprio João 17:17, que a palavra dele, certo? Seus preceitos, seus mandamentos são verdadeiros. É a verdade. Ou seja, se nós temos Cristo em nossa vida, essa união mística com Ele, se nós estamos firmados nessa palavra, nessa verdade, logo vivemos a verdade. Logo, este atributo no qual diz que Deus é verdadeiro, ele passa também aos seus seguidores, discípulos. Logo, todo crente precisa ser verdadeiro. Ele diz mais: nossa esperança depende diretamente da garantia de que tudo quanto Deus nos revelou é a mais absoluta verdade. Tudo quanto ele faz até agora, ou melhor, tudo quanto ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento de suas promessas, é a garantia definitiva de que ele cumprirá tudo o que prometeu. Olha que interessante. Então precisamos crer nessa verdade, de que se ele é verdadeiro, ele vai cumprir. Por exemplo, se Jesus disse que vai voltar, cara, não duvide, ele voltará. Ainda que os incrédulos e céticos digam o contrário. Ok? Bom. Esse atributo, a bondade. Deus é bom. Né? A gente costuma repetir, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O homem pode ser bom também? Sim, como eu falei no início, é um atributo comunicável da parte de Deus, que o homem também pode participar. E diz aqui o articulista: Deus está de acordo com a sua natureza, disposto a agir com grande generosidade para com a sua criação. Durante os dias da criação, o Senhor examinava periodicamente a sua obra e declarava ser ela boa, pois lhe agradava e era apropriada aos seus propósitos. O mesmo adjetivo é usado para descrever o caráter moral de Deus, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. Salmo de número 100, verso 5, você conhece muito bem. Nesse contexto, a expressão transmite muito bem a ideia original de agradável, plenamente satisfatória, mas também vai além disso e ilustra a graça que é essencial na natureza de Deus. Abre aspas. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Salmo 145, verso 8 e 9. Essa faceta da natureza divina é manifestada na sua disposição de prover todas as nossas necessidades, quer materiais, né, a chuva e as colheitas, Atos 14 e 17, quer espirituais, como alegria, sabedoria, conforme diz Tiago 1,5. Esse aspecto também se encontra com as crenças antigas, segundo as quais todos os demais deuses eram imprevisíveis, malévolos, dentre outras coisas, menos bons. Interessante, né? Podemos também, assim, dizer que esse atributo da bondade está muito interligado ao atributo da misericórdia, né? Ou seja, Deus é bom, Deus exerce misericórdia, de bondade para conosco. Nós não merecemos muitas coisas, né? E em muitos momentos Deus não vai retribuir, não vai agir de conformidade com o nosso comportamento. Porque tem um monte de gente que às vezes está pecando aí, tu sabe que a pessoa está em pecado na igreja, mas a pessoa não infartou, ela não foi fuzilada, ela não caiu de cama doente. Por quê? Porque ali a gente percebe que Deus está exercendo a sua longanimidade também, a sua paciência, sua bondade, está tendo misericórdia, está enviando pessoas para falar com ela, está dando tempo para que ela se arrependa. Veja, tudo isso é uma faceta da bondade de Deus. E o homem também pode exercer isso. E para fechar, ele diz o seguinte: podemos seguir o modelo de nosso generoso e compassivo Deus, pois toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1,17. Amém? Na próxima aula nós vamos falar sobre paciência, né, bondade, o amor de Deus,
a graça, a misericórdia. Tá certo? Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Mais um vídeo aí para a nossa série Teologia Pentecostal. Deus te abençoe e até a próxima. Seja nosso apoiador.